Galera, hoje o papo aqui tá sério, é olho por olho e dente por dente. Hoje eu tô aqui para falar sobre arte na Idade Antiga, que é esse período que vai basicamente desde o surgimento da escrita, há uns 6.000 anos atrás, até a queda do Império Romano há 1.500 anos. Só que quando a gente usa esses acontecimentos políticos como sendo um marco histórico, como no caso de Roma, isso é basicamente uma forma de simplificar a didática. Hoje em dia, nós sabemos que o que define um período histórico de uma civilização não é uma data ou um acontecimento político específico, mas um comportamento social, um estágio desse desenvolvimento coletivo. Então, às vezes, povos que estavam em continentes diferentes, separados por questões geográficas, não estavam tendo contato uns com os outros, estavam se desenvolvendo em um estágio semelhante, por alguma razão, por uma coincidência, às vezes por uma necessidade natural, como é o caso da China, da Oceania ou até mesmo dos maias aqui nas Américas. Então assim, se você der uma olhada em muitos livros de história ou de história da arte, você vai perceber que quando se trata de Idade Antiga, o que você vai encontrar é basicamente Egito e Mesopotâmia e Grécia e Roma. Só que os historiadores contemporâneos já compreendem que outros povos em outros lugares do mundo estavam vivendo algo semelhante no seu desenvolvimento social e inclusive na sua expressão artística. Por isso, então, eu dividi esse conteúdo em uma sériezinha de vídeos para poder abraçar isso tudo. Então lá no vídeo anterior que eu falo sobre pré-história, você vai perceber que está acontecendo esse surgimento das primeiras cidades, a agricultura, mas o que determina essa transição para esse período da antiguidade mesmo é o surgimento da escrita. A escrita vai surgindo em algumas civilizações à medida que elas crescem e crescem as trocas comerciais. São escritas pictográficas, são desenhos que vão se abstraindo com o tempo e servem para contabilizar, registrar essas trocas. Ao que tudo indica, a primeira manifestação da escrita aconteceu na Suméria, com a escrita cuneiforme, que era uma forma de cunhar essas formas com estilete triangular na argila, no barro. Daí aparece a escrita hieroglífica no Egito, com esses desenhos bem característicos. Nesse mesmo grande período ao qual nos referimos como Idade Antiga, tem escrita pictográfica rolando, surgindo em outros lugares, em outros continentes, na China, na Ilha de Páscoa, na Oceania, na América, os maias. E eu vou falar sobre tudo isso nos próximos vídeos. Mas hoje eu vou focar especificamente numa civilização muito interessante, que é a Mesopotâmia. Vamos lá? Você já ouviu falar na expressão olho por olho, dente por dente? Pois é, foi lá que isso começou. Pense, ali na Mesopotâmia, uns 7.000 anos atrás, onde hoje fica aquela região do Iraque, aquela guerraiada, sabe? Pois é, o rei da Babilônia criou umas leis impiedosas. Eu vou falar melhor sobre isso jazinho. Tinham vários povos que moravam ali naquela região, vários mesmo, mas enfim, depois você vê isso aí com o seu professor de história. Hoje a gente vai focar aqui em 4 principais, que são os babilônios, os sumérios, os acádios e os assírios. Uma civilização toda estruturada entre os rios Tigre e Eufrates, numa relação profunda com essas águas para manutenção da agricultura. E você vai observar nesse e nos próximos vídeos que isso é uma característica presente nesses povos desse período, essa relação com essas águas para essa manutenção da agricultura. Não tem muita coisa de registro artístico deles para a gente estudar, por isso que algumas pessoas, quando ouvem falar de arte mesopotâmica, não tem uma sensação assim de familiaridade tão grande. Talvez eles não tivessem, como os egípcios, uma intenção de eternizar as coisas que eles faziam. Mas também eles não tinham abundância de pedras. Então as construções elas eram feitas de tijolos, de barro. Muitos objetos eram feitos de cerâmica. E claro que ao longo desse tempo todo, essas coisas se deterioraram. Mas tem sim muita coisa interessante e eu tô aqui para te mostrar isso hoje. Os sumérios são os que desenvolvem a escrita cuneiforme, que é reconhecida como a primeira escrita da história. E essa escrita ela foi desenvolvida para registros contábeis, comerciais e de propriedade. Olha esse tabletinho de argila,
ele era como se fosse o papel para eles, assim, onde eles registram coisas importantes, um documento. Essa escrita foi se desdobrando com o tempo, né, até dar origem ao alfabeto fenício, que só tinha consonantes, mas já era um alfabeto fonético, já não era mais uma escrita pictográfica. Aí os gregos acrescentam as vogais, e aí isso vai se desdobrando até construir o alfabeto hebreu e o alfabeto latino, que é a matriz de todas as línguas que a gente conhece e pratica aqui para as bandas do Ocidente. Nesse início, então, aí dessa arte suméria, você pode perceber talvez alguns resquícios da expressão artística lá do Neolítico, onde aparecem deusas da fertilidade. Como eu disse, eles não tinham fartura de pedra como os egípcios, então as poucas que eles tinham, eles destinavam aos objetos sagrados. Aí você vê uma estátua como essa, do deus Ebi, feita com a pedra alabastro e os olhos com lápis lazuli, chique, né? Olha esse semblante dele, como é tranquilo, amoroso. Eles acreditavam que o caráter de uma pessoa se expressava pelos olhos, daí esses olhos grandes e amendoados. Mas isso também é uma característica étnica natural das pessoas que moram ali naquelas bandas do Oriente Médio. Olha, meus olhos grandes e amendoados, eu sou descendente de árabe. Essa saia que ele usa é um exemplo das vestimentas que eles usavam, os kaunakis ou kaunaks, e no caso das mulheres tinha uma parte que cobria um dos ombros, uma lateral e, bom, dá para perceber que os seios para eles não eram motivo de vergonha. Bom, gente, esses povos vão se sucedendo no poder através de guerras, uns escravizando os outros, uma confusão. Mas eles também herdavam muita coisa da cultura uns dos outros, iam integrando e algumas coisas permaneciam ao longo de todo esse tempo da Mesopotâmia. Eles iam, incorporando, ainda que cada povo desses também tivesse características bem próprias. Apesar deles cultuarem deuses e deusas, era uma sociedade patriarcal, homens no comando, com privilégios e tal. Então você perceber nas obras artísticas essa expressão da barba muito bem detalhada, porque a barba era uma expressão do poder, dessa força, desse masculino. Isso prevalece ao longo do tempo nessa sucessão desses povos, mas eles vão se aperfeiçoando no detalhamento dessas barbas. O turbante também é uma coisa muito presente nessas representações, ele também representa poder. É como se fosse uma coroa. Bom, em seguida vem os acádios, que sucedem os sumérios, incorporam muita coisa da sua cultura, né? Fazem essas esculturas em bronze. Olha o detalhamento dessa barba. Agora, cara, imagina um arqueólogo encontrando um negócio desse. Imagina que loucura, você nunca viu nada parecido com isso, de repente encontra, nossa, eu ia pirar. Aí eles fazem uma coisa assim, olha, essa pedra tem 2 metros de altura. É a Estela da Vitória de Naram-Sin. Estela é o nome desse tipo de estrutura. Naram-Sin foi esse rei, acádio, ele se considerava rei do mundo inteiro, porque ele expandiu o império para onde nenhum dos imperadores daquela região tinha expandido até então. Aí você observa nessa imagem como o rei, ele está acima de tudo e todos. É quase uma manifestação da divindade mesmo, assim, uma coisa suprema. Essa pedra está no Museu de Louvre nesse momento. Essas pedras esculpidas, elas podiam ter função comemorativa ou funerária, né? No caso dessa é uma comemoração da vitória desse imperador. Eles vão se aperfeiçoando nessa coisa de gravar no barro e eles utilizam uma coisa que se chama selo cilíndrico. É um cilindro, né? A maioria das vezes de pedra, onde eles vão esculpir, vão gravar uma história e depois eles vão rolar esse cilindro em cima dessa superfície de argila molhada e aí vai gravar nessa superfície aquelas imagens, aquela história em alto relevo. Na hora de esculpir nesse cilindro, tem que esculpir ao contrário, né? Porque na hora que gravar aquilo vai ficar espelhado, vai ficar o oposto. Muitas vezes essas histórias gravadas são de brigas de animais, os leões que chegam e atacam o gado deles ali. Os sumérios já faziam isso, aí os acádios eles começam a contar mais histórias religiosas, então esses cilindros
Muitas vezes eles começam a servir como um amuleto, ou às vezes até como um carimbo pessoal, uma forma de você colocar sua marca em alguns objetos e tal. Vários desses povos mesopotâmicos se desenvolveram muito na ourivesaria, que é esse manuseio fino, né, dos metais, inclusive preciosos. Aí você pensa, né, que um pouco antes aí a gente estava lá na pré-história, entrando ali na idade dos metais, produzindo aquelas peças bem rústicas, que eram só umas ferramentas, umas armas, e aí de repente a gente está aí, né, nesse período da Mesopotâmia com esse refinamento, né, dessas peças. Gente, aí em seguida começa um império muito louco, que é a famosinha Babilônia. O imperador da Babilônia, Hammurabi, criou o primeiro código de leis da história, gravou em uma pedra, em uma estela, o Código de Hammurabi com 282 leis terríveis, cruéis, que foi o que deu origem à expressão olho por olho, dente por dente. Você pode olhar aí que nessa imagem no topo da pedra, o rei está recebendo essas informações de Deus, do Deus Sol, né? Só que o Deus Sol é esse cara aí, barbudo, né? Sentado no trono. Então essa imagem desse Deus paternalista já estava rolando aí, galera, estes milênios atrás. Esse código se desdobrou em muitas coisas que a gente convive, né, até hoje. Você pode encontrar aí semelhanças com o que tem, por exemplo, no Torá, que é o livro sagrado dos judeus e que também compõe o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Eu te recomendo ler esse código na íntegra, mas só para você ter uma noção, tem umas coisas bem bárbaras assim, tipo... Se uma sacerdotisa que não mora no claustro abrir a taberna e entrar para beber, será queimada. Se um filho bate em seu pai, cortar-se-lhe-ão as mãos. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. E outras coisas assim, bem retaliativas. E as penas para as mulheres eram piores e para os mais pobres também eram piores, enfim, é babado, né? E a cidade era toda murada para proteger aquele império. E era tudo lindo, feito com tijolos vitrificados, azuis, representando o lápis lazuli, que para eles era uma pedra muito importante, né, que vibrava algo muito importante para eles. Tinha relevos de leões, que é um animal que representa proteção. Na arquitetura da Mesopotâmia como um todo, a principal estrutura era o zigurate, ou edifício alto, que era uma espécie de pirâmide escalonada, né? E que tinha muito mais funções do que uma função funerária, como é o caso das pirâmides lá do Egito. Eram altares, templos, palácios e centros administrativos, lugares onde aconteciam trocas comerciais, enfim, várias coisas. Tinham escadas que levavam, né, até o topo. Cara, esse negócio é muito grande. Olhando assim a fotos, não dá pra ter noção. Pra você ter uma ideia, um zigurate de 8 andares tem 90 metros de altura, que é o equivalente a um prédio de 30 andares. Teria sido necessário uma média de 36 milhões de tijolos e 3 mil homens trabalhando durante 2 anos para sua construção. No andar mais alto desses prédios tinha a estátua do deus regente daquela cidade. Ficava no ponto mais próximo do céu para facilitar essa ponte com quem morava lá. Um exemplo incrível de zigurate são os jardins suspensos da Babilônia. Foi construído a mando do rei Nabucodonosor e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É tipo um Taj Mahal da época, assim, se não for, mais incrível ainda. Tinha 6 terraços como andares, mas eram andares gigantes, com colunas de até 100 metros. Cada terraço desse, cada andar, tinha 120 metros quadrados. Você tem noção do que é esse tamanho? E aí, em cada andar desse, tinha jardins com árvores grandes, frutíferas, tinha estátuas de deuses, tinha cascatas. Eles estavam ali, né, na beira do rio, então eles puxavam essa água e fizeram essa coisa incrível aí.
O rei mandou construir esse jardim suspenso para sua rainha, porque ela tinha sido criada numa região montanhosa, com muita vegetação. Então ele quis trazer para ela essa mesma sensação, essa perspectiva de viver nas montanhas ali, né, cercada dessa natureza abundante. Um outro zigurate que também ficou muito famoso também na Babilônia é o Templo de Marduk. E tudo indica que ele pode ter sido a inspiração que deu origem à história bíblica da Torre de Babel. Alguns arqueólogos também associam essa história ao templo Torre de Etemenanque. Essa história da Torre de Babel, para quem não conhece, conta que alguns descendentes de Noé quiseram construir uma torre tão alta que chegasse nos céus. E aí Deus ficou furioso com eles, com essa prepotência, com essa ambição maluca, desmedida. E aí ele castigou eles, confundindo as línguas deles, do povo, espalhando essas pessoas com essas línguas pelo mundo todo. É uma história que, assim, para esses povos antigos explica, né, por que existem tantas línguas diferentes pelo mundo. Bom, galera, para finalizar esse papo aqui, então vamos falar dos povos assírios, né? A gente passou lá pelos sumérios, acádios e os babilônicos. E aí, os assírios já estavam assim de saco cheio de serem escravizados e subjugados por esse povo todo. Então, quando eles ganharam a guerra, eles ficaram assim muito cruéis, assim, no sentido de expressar as torturas mais elaboradas que você possa imaginar, sabe? Eles eram muito guerreiros, o alistamento no exército era obrigatório, o valor era a guerra, era o materialismo, e aí na expressão artística você começa a ver um anatomismo, uma expressão dos músculos mais detalhados, mais presentes, como você vê nessa escultura do imperador Assurbanipal segurando um leão. E olha essa elaboração da barba. Esse detalhamento, né, dessas barbas em camadas, com os cachinhos, vai se aprimorando aí com esses povos, né, assírios, já que para eles essa virilidade masculina era uma coisa tão importante, né, e se expressava assim nessas barbas. Esses reis, esses imperadores, eles também eram caçadores. Então a gente começa a ver nesses relevos essas narrativas dessas histórias, dessas caças incríveis, né? Você vê aí o rei de frente para o leão, né, todo vitorioso vencendo esse leão, com toda essa coragem, assim. Nesse império, então, os palácios ficam mais grandiosos ainda, né? E eles começam a esculpir umas estátuas de umas espécies de touros alados com cabeças humanas. Observe o detalhamento dessa barba, observe esse turbante. É muito interessante perceber esse hibridismo que tem a força do touro, a leveza da águia e ao mesmo tempo racional, a cabeça pensante do humano. Esse hibridismo é uma característica que você vai ver em várias civilizações da Idade Antiga e a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Cara, depois dos assírios já estarem no poder há um tempo, os babilônicos foram lá e tomaram poder de novo, tiveram um segundo império e, enfim, já aconteceu muito mais coisa, tinha muito mais povos, tá? Assim, não se apegue, essa ordem dos fatores não é o que vai mudar aqui a nossa vida, né? Assim, o que eu quero mesmo é que você possa contemplar essa riqueza dessa expressão artística, né, desse povo, perceber essas sutilezas do que difere eles de outras civilizações dessa idade antiga, ao mesmo tempo ir captando essas semelhanças que você vai poder ver aí nos próximos vídeos. Então por hoje é só. Se você gostou, dá seu like, se inscreve, ativa o sininho para você poder saber dos próximos vídeos que prometem ser muito interessantes. Beijo!